Então, hoje a nossa primeira ministração vai ser lidando com crises e tragédias, certo? Quando eu comecei a preparar essa mensagem, estudando um pouco a mensagem, o que que eu comecei a procurar algumas tragédias da humanidade, né? Tem tanta coisa acontecendo, né? E interessante que eu fui lá procurar, falei, poxa, quais foram os maiores terremotos que teve na humanidade? Aí a inteligência artificial perguntou, está falando de terremoto em termos de quê? Da escala Richter lá? Está falando em termos de área inundada? Está falando em termos de perda de patrimônio? Em termos de vidas que foram perdidas? Ou seja, a maneira como se vê uma grande tragédia pode ser visto de vários ângulos diferentes, né? Mas eu vi algumas coisas aqui, um terremoto que aconteceu na China, em 1556, que morreram de 650 a 800 mil pessoas, gente. Imagina, uma cidade como Joinville inteira desapareceu, num terremoto, né? Em 1945, tivemos a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, onde morreram em torno de 200 a 300 mil pessoas na bomba e depois também quando teve as consequências da radiação. As Torres Gêmeas, em 2001, quando morreram quase 3 mil pessoas. A fome na Coreia do Norte, onde morreram 2 a 3 milhões de pessoas de fome. 2 a 3 milhões de pessoas de fome, certo? Em agosto de 2005, nós tivemos o furacão Katrina nos Estados Unidos, que matou em torno de 1.800 pessoas e um prejuízo de mais de 100 bilhões de dólares. Em 2011, temos inundações nos Estados Unidos, com 38 mortes e 9 bilhões de dólares de prejuízo. São grandes tragédias que praticamente nós acostumamos a ver, assistimos pelo meio de comunicação, e são tão rápidas como elas acontecem hoje que nós talvez nem sentimos mais tanto aquela dor como você via, alguma coisa, como você lia um jornal, que vinha depois de horas, depois de dias que você ficava sabendo, porque hoje é muito comum, as fotos estão circulando, os textos estão circulando muito rapidamente, né? E não dá nem tempo de você, às vezes, se entender aquela tragédia que aconteceu, aquele fato, já vinha outra coisa, logo na sequência, né? Então, aqui nós tivemos essas grandes tragédias que aconteceram, certo? Tivemos, como oramos agora, uma tragédia de uma vida, uma criança. Para mim é uma tragédia, uma criança morrer sempre é uma tragédia para mim, né? Uma criança de 5 anos, é uma coisa, quem já foi num velório de uma criancinha, você vê naquele caixãozinho ali, uma criancinha, uma coisa que corta o coração da gente, né? E é uma tragédia. Então, nós vivemos tragédia nas nossas vidas, vemos acontecer tragédia e sofrimento na vida de pessoas. E nós vamos hoje falar um pouco sobre isso também, né? Vivemos agora, dias atrás, a tragédia da inundação que aconteceu no Rio Grande do Sul, certo? Vimos aí os nossos irmãos brasileiros, irmãos de fé também, tendo suas vidas devastadas, tendo bairros inteiros sendo destruídos. Eu vi um videozinho que tinha um bairro, eu vi a foto, o bairro inteiro, não existe nada, não tem uma casa, não tem mais nada, é só lama, né? E aquilo eram pessoas que levavam a sua vida como nós levamos. Vamos para casa hoje à noite, vamos trabalhar amanhã. Imagine que você, numa noite, tudo que você tem, seu carro, sua empresa, seu patrimônio, tudo é destruído numa única noite ou questão de algumas horas. Então, isso acontece, nós vemos isso acontecer e são grandes tragédias. E a Bíblia também tem algumas tragédias para nos ensinar algumas coisas. Eu gostaria que na ministração de hoje nós possamos meditar um pouco sobre alguns sofrimentos que aparentemente não têm explicação. Por quê? Por que aconteceu isso? Qual foi o motivo? Qual foi o objetivo disso que aconteceu? Para que isso aconteceu? Sofrimentos que não cabem na nossa lógica, né? E vamos ver também como que a mão de Deus, a poderosa mão de Deus, pode intervir nessas situações, e intervém mesmo, e como Ele pode mudar a história daquilo que aconteceu nessa tragédia. Então, quando eu fui pesquisar sobre isso, né, que texto que vamos usar para falar sobre isso? A primeira coisa que vem à nossa cabeça é o texto de Jó, né? Se existe um livro de tragédia, é o livro de Jó, né? Jó é tragédia em cima de tragédia, né? Daí eu falei, não, Jó pode ser, mas tem a morte dos primogênitos do Egito lá, que morreram todos os filhos dos egípcios, tem a morte das criancinhas abaixo de 2 anos, que Herodes mandou matar, milhares de crianças, né? Havia uma profecia sobre isso já, isso iria acontecer, por uma profecia lá do Antigo Testamento, dizendo que iria acontecer algo nesse sentido, e de fato aconteceu, né? Mas eu comecei a procurar uns textos sobre isso. Eu queria ministrar para vocês, irmãos, sobre um livro da Bíblia, que eu confesso, irmãos, que eu termino a minha ministração aqui com algumas dúvidas que eu ainda não consegui resolver, a minha cabecinha ainda está assim, digo, Deus, não caiu a ficha, não encaixou para mim aqui. Talvez encaixe para você, mas algumas coisas para mim ainda ficam com algumas perguntas. Mas eu também vi nesse livro como a mão poderosa de Deus age e como Deus pode reverter caminhos
situações, de histórias de pessoas que tiveram a vida marcada por tragédias. E nós vamos falar um pouco hoje sobre a vida de duas mulheres, e um livro da Bíblia chamado Ruth. Vamos falar sobre Ruth e sobre Noemi. Eu gostaria que você fosse abençoado por isso e que Deus possa ministrar no seu coração. Eu não sei se você está vivendo alguma coisa nesse sentido, na sua casa, na sua família, já viveu, mas que isso possa nos ajudar a entender essas coisas que podem acontecer em nossa vida também, certo? A Bíblia tem apenas 2 livros com o nome de mulher. Um é o livro de Esther e outro é o livro de Ruth, certo? E eu confesso que eu acho que eu nunca escutei na minha vida uma pregação sobre Ruth. Não sei se vocês já viram, mas talvez mais encontro de mulheres do Dia das Mães, né? Mas não se fala muito sobre Ruth nas igrejas, né? A Bíblia tem várias mulheres relevantes. Sara é uma mulher que foi relevante, a esposa de Abraão, foi obediente a Deus, foi um exemplo de força e esperança. Nós temos Joquebede, a mãe de Moisés, que fez um plano ardiloso, botou ele num bercinho, betumou lá, jogou ele no rio Nilo, ficou acompanhando lá quem ia pegar aquela criança. Então, uma mulher corajosa e perspicaz. Temos Débora, que foi uma profetisa, uma juíza, que liderou o povo de Deus numa batalha contra os cananeus. Nós temos uma Esther, uma rainha, que foi rainha durante o Império Persa, que arriscou sua própria vida para salvar o povo de Deus, o povo judeu. E temos Maria, a mãe terrena de Cristo. Maria teve um papel singular na salvação, ela foi escolhida por Deus. Imagina, gente, Maria foi escolhida por Deus. Deus olhou a terra toda e falou, essa mulher aqui, essa mulher eu vou agir e vou trazer o meu Salvador através dessa vida, certo? Então, Deus viu nela algo muito peculiar. Mas o que nós vamos falar hoje é sobre uma mulher que não estava na história do povo judeu, não pertencia ao povo judeu. Na verdade, ela tinha tudo para não estar na Bíblia, tudo para não estar na Bíblia. Mas nós vamos tentar aprender um pouco com Esther, com Ruth, um pouco sobre isso. Como é que ela vem entrar nessa história que hoje ela tem um livro na Bíblia só da vida dela, certo? Se você nunca leu o livro de Ruth, o 8º livro da Bíblia, vai ter a oportunidade de ler e permear a história de muitas tragédias e dores, e também descobrir o poder de Deus se movendo, né? História de duas mulheres que viveram basicamente 3 coisas: dramas de fome, dramas de morte e drama de preconceito. Fome, morte e preconceito. Essa é a história delas um pouco, certo? Nós vamos ler muito texto hoje, então você pega a sua Bíblia eletrônica, que estiver aí, abre lá em Ruth já, nós vamos ler o livro de Ruth inteiro hoje, não todos os versículos, tá? Pode ficar tranquilo. Mas nós vamos ler o livro, se você nunca leu o livro de Ruth, hoje você vai dizer, eu li Ruth, não inteiro, mas pelo menos alguns versículos, certo? Um dia eu vi um pastor pregando, ele falou, olha, sempre que você for ler um texto para a igreja, leia o texto inteiro, né? Porque primeiro, talvez a pessoa nunca leu e vai ter a chance de ler aquela primeira vez na vida. E segundo, que se a pregação for ruim, pelo menos ele foi abençoado com o texto, que ele aprendeu alguma coisa da Bíblia, né? Se a pregação não foi boa, né? Tomara que a pregação seja boa também, assim como é o livro de Ruth, tá? Então vamos lá, irmãos, Ruth capítulo 1, versículo 1 e 2. Ruth 1, 1 e 2. Diz assim, na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, a sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. O pai de Davi também era efrateu, certo? Jessé. E chegaram a Moabe e lá ficaram. Então a Bíblia diz, olha, começa dando uma abertura desse livro, dizendo, olha, tinha fome na terra. Fome lá em Belém. E o Elimeleque pega a sua esposa e resolve ir para uma outra terra, certo? Para um povo chamado Moabitas. E esse texto que ele fala na época dos juízes, que ele fala aqui na época dos juízes, provavelmente, né, os estudiosos aí que conhecem bem de história bíblica e de Antigo Testamento, eles dizem que provavelmente esse tempo foi o que fala no livro de Juízes, capítulo 6, versículo de 1 a 6. Então vamos ler o que estava acontecendo no povo de Israel. Diz assim, ó, Juízes capítulo 6, de 1 a 6. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou na mão dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região do leste deles as invadiam. Acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo do caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento.
Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, vinham como enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, os midianitas, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então, o povo de Israel tinha pecado contra o Senhor várias vezes, né? Estava vivendo longe dos preceitos do Senhor, e Deus falou, então, eu vou trazer sobre Israel uma coisa para castigá-los, para que eles voltem ao Senhor. No Antigo Testamento isso era muito comum acontecer, Deus agindo dessa forma, certo? Então, os midianitas vinham, quando era a época da colheita, vinham sobre Israel, traziam o seu gado, os seus camelos, e comiam toda a plantação. Recolhiam o resto que sobrava, queimavam o resto e iam embora. Israel ficava sem nada. Então, era uma época de muita fome e destruição. Imagina você plantar, esperar a colheita, vir, e na hora que você vai colher, vem um povo e destrói tudo. E aquilo acontece por 1 ano, 2 anos, 5 anos, e a fome começou a ficar muito grande sobre Israel. Por isso que os estudiosos dizem que provavelmente o Elimeleque saiu para ir viver lá com esse outro povo, certo? Os moabitas. Então, a primeira tragédia que nós vemos aqui, olha isso como um pano de fundo, foi a fome. Elimeleque decide sair da sua cidade para salvar sua família de morrer de fome. Nós estamos vendo hoje, gente, eu estive falando com uma imobiliária, umas 2 semanas atrás, e falou, Maurício, nós já estamos tendo procura aqui em Jaraguá, de gente que está vindo embora do Rio Grande do Sul. Tem pessoas que tinham uma casa, um lugar, e perdeu tudo, né? E dizem que quando a enchente foi uma vez, vai de novo naquele lugar um dia. Então, já que eu perdi minha casa, perdi tudo que eu tinha, eu vou tentar vir em outro lugar. Então, acontecem essas migrações dos povos por causa de tragédias que acontecem. Então, Elimeleque fez isso também, certo? A Bíblia não fala se Elimeleque orou, se ele consultou ao Senhor, se discutiu com a esposa dele para ver se vamos nos mudar ou não. O fato é que a lei de Moisés dizia que ele não deveria ter saído para ir procurar esse outro povo, porque esse povo era inimigo dos judeus. Mas ele foi, ele decidiu ir, certo? E o nome Belém, que era a casa que ele morava, significa casa de pão. Belém, na Bíblia, significa casa de pão. E foi dada essa região para a tribo de Judá. E naquela casa de pão, essa vez não tinha pão, não tinha comida, tinha fome, certo? Então ele decide sair da casa do pão para ir morar com um povo estranho que era condenado por Deus. Elimeleque significa meu Deus é rei, o nome dele. Noemi significa agradável. O nome dos filhos é interessante aqui. Um chama-se Malom, que quer dizer doente, e outro é Quilion, definhado. Bonito nome, né? Doente, vem cá, definhado, chega mais. Não sei porquê, né? Mas talvez era um meio magrinho, meio doentinho, assim, ele é o nome que deu para eles, né? Então, Elimeleque, meu Deus é rei, Noemi significa agradável, guarda isso, Noemi significa agradável, certo? Noemi, se eu trocar por Noeli, vocês perdoem, eu estou querendo falar Noemita, que eu só, mas a gente vê, já errei quando estava só preparando a mensagem, então eu devo errar com vocês também, tá? Mas é Noemi, certo? Então ele foi viver com os moabitas. Os moabitas eram um povo que vieram de Ló, que era sobrinho de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão, e ele tem uma relação incestuosa com a sua filha, uma relação de incesto com a sua filha, e esse povo surgiu, o povo dos moabitas surgiu desta linhagem, certo? Então eles tinham parentesco com o povo judeu, certo? Mas ele nasceu desta relação incestuosa. Era um povo politeísta, que residia ao leste do Mar Morto, ou seja, se olhar o mapa de Israel, Israel está aqui, Belém está aqui, Mar Morto está aqui, eles ficavam a leste do Mar Morto, certo? Mais ou menos onde fica a Jordânia hoje. E é um povo ao qual Deus tinha rejeitado, e foram inimigos por Israel em torno de 18 anos. Durante 18 anos eles ficaram fustigando o povo de Israel. Adoravam uma divindade chamada Quemos. Eles eram politeístas, não eram um povo que tinha apenas um Deus, como era o povo judeu, e eles adoravam uma entidade chamada Quemos, que inclusive fazia sacrifício de criança, matava crianças, certo? Imagine, irmãos, hoje, nós estamos vendo pela televisão as guerras lá no Oriente Médio, imagina hoje um judeu sair lá e ir morar no Irã, mais ou menos isso, certo? Totalmente fora, ninguém gostaria de morar num lugar desse, eles eram odiados naquele lugar, ninguém gostava dos caras lá, certo? Mas para lá que ele foi. Então, eles se mudam para aquele lugar, porque não tem pão, certo? Por causa dessa tragédia que estava acontecendo.
E eu estava pensando, quando preparei a mensagem, irmãos, que às vezes, irmão, nós podemos sair do lugar onde existe a casa de pão, que pode ser a igreja do Senhor, pode ser a casa dos meus pais, pode ser a casa do meu casamento, pode ser a casa do meu emprego que eu estou vivendo, porque eu acho que eu tenho um lugar melhor para eu ir. Ou seja, eu saio de perto do povo de Deus, eu saio de perto da comunhão com o povo de Deus, porque quando ele estava em Belém, todos eram do povo de Deus, para ir melhorar a vida num outro lugar. E nós vamos ver, irmãos, que isso não foi uma boa ideia, não deu muito certo. Às vezes pode parecer perfeita essa ideia, de dizer, cara, eu vou sair desse lugar que eu estou, dessa cidade, dessa igreja, desse ministério, e vou para um outro lugar, porque eu acho que lá vai ser melhor, tem tudo para dar certo. E não dá certo às vezes. Foi o que aconteceu aqui. Então ele se muda para essa cidade, e acontece agora uma segunda tragédia na vida deles. Ruth capítulo 1, versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Então a Noemi morava numa terra estranha, onde todo mundo odiava ele porque eram judeus, era inimigo dos judeus. O marido dela sai com ela e ela fica viúva, totalmente desamparada. Não tinha um homem para cuidar dela. Ficou ela com seus 2 filhos. Acha que pode piorar? Piora. Vamos continuar. Ruth capítulo 1, versículo 4. Esses 2 filhos se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa, cujo nome quer dizer obstinada, e a outra chamava-se Ruth, que quer dizer amizade. Depois de terem morado por lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Então agora ela está numa terra estranha, morre um filho, morre outro filho, e você tem uma casa com 3 viúvas. Lugar que ela morava, fome. Que esperança essa mulher tinha? Consegue imaginar uma situação dessa? Você já viveu alguma coisa na sua família, alguma coisa de, aquelas coisas assim de que é inexplicável, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Tanta tragédia num lugar só. Então essa mulher fica sozinha, num lugar, sem o marido e sem os seus 2 filhos. Uma casa com 3 viúvas. Lembra, irmão, naquele tempo não tinha aposentadoria, não tinha INSS, não tinha para receber, ela não tinha nada. Ela não tinha mais nada, certo? Então, essas 2 mulheres, uma chamada agradável, outra chamada amizade, estão nessa casa e são 2 viúvas. A consequência da desobediência do povo de Israel causou fome, elas foram viver com um povo que deveriam manter distância, e os seus filhos casaram com 2 mulheres, que a princípio, Deus não abençoava esse casamento, porque elas eram moabitas. E Deus, lá no povo judeu, deveriam casar-se apenas com as mulheres judias, apenas com mulheres israelitas, certo? Isso é o que diz a lei. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, que Deus começa a manifestar a sua graça para o povo gentil, que somos nós, que não somos judeus. Acho que não sei se tem alguém que é judeu aqui, mas Deus, a Ruth é como se fosse uma primícia daquilo, da graça de Deus que vai acontecer sobre toda a humanidade, certo? Mas o fato é que eles não deveriam ter casado com elas, certo? E até esse momento aqui, a Noemi e a Ruth, elas são anexos na história dos seus homens. Elas são pessoas que estavam vivendo, morreu o marido, era referência no marido, morreu 2 filhos, a referência no marido, e agora nós vamos entrar na história delas. Bom, fala comigo, se eu visse essa mulher contar a tua história para você, o que você ia pensar dela? O que essa mulher aprontou, cara? Mulher, capeta, cara. Morre o marido, morre os 2 filhos. O que você tem de errado na tua vida, Noemi? O que você fez de errado? Fala para mim, confessa o teu pecado. O que está acontecendo contigo? Essa é uma das perguntas que eu não consigo ter resposta, não sei se você tem. Pessoas que aparentemente a Bíblia não fala, mas não fizeram nada de errado. O que ela fez foi acompanhar o seu marido, e aconteceu sobre a vida dela tragédia sobre tragédia. Morre o marido, morre um filho, morre outro filho, e ela está abandonada num lugar sem nenhuma esperança de futuro. O que ela poderia esperar da vida dela, certo? Que erros que ela fez, né? Ela só acompanhou o marido dela. E a Ruth? A Ruth era uma moabita, descendente de Moabe.
e aparentemente totalmente estranha às alianças de Deus com o povo judeu. Acho que a Ruth não estava entendendo nada do que estava acontecendo nessa história aqui, né? E eu fiquei pensando, irmãos, nós vamos ver a história agora, como a Ruth começa a grudar na Noemi. A Noemi que teve a vida só com desgraça, mas a Ruth resolve grudar na Noemi, certo? E eu fiquei pensando, o que ela viu na Noemi? O que ela viu na estatua de Noemi para grudar na mulher? Morreu o marido, morreu os 2 filhos, mas a Ruth gruda na Noemi. Ela não larga a Noemi, certo? Diz em Ruth, capítulo 1, versículos 6 e 7, a coisa começa a ter agora uma mudança. Em Ruth, ainda estamos no capítulo 1, só tem 4 capítulos, tá? Ruth, capítulo 1, versículo 6 a 7, diz assim, ó, quando Noemi soube em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi ouve falar que a fome tinha passado. Começou a chover, os malequitas, o povo os midianitas que atacavam o povo de Israel, não estavam mais atacando. Ela ouve, o versículo fala assim, ó, ela ouve que o Senhor viera em auxílio do seu povo. Ela começa a ouvir que há um mover de Deus. Naquela tragédia toda, ela começa a ouvir, cara, está acontecendo alguma coisa lá naquela minha cidade, onde eu morava, em torno de 100 quilômetros onde ela estava, e eu vou me mudar para lá. Então ela diz, olha, decidiu voltar com as suas 2 noras. Assim ela partiu do lugar onde tinham morado, enquanto voltava para a terra de Judá. E aqui eu vejo, irmãos, que Noemi, Ruth e a sua outra nora, a órfã, vão sair e vão fazer um caminho de volta. Vão voltar para a terra do pão. Vão voltar para a terra que elas moravam. Às vezes, irmão, nós vamos ter que voltar a nossa vida por decisões que tomamos, por situações que vivemos, voltar pelo mesmo caminho que a gente foi. Às vezes tem que voltar. Enquanto eu orava e estava lendo essa mensagem, irmãos, eu estou pensando na vida de talvez alguma pessoa que está vendo aqui ou vendo pelo YouTube. O Senhor talvez está vindo em teu auxílio. E talvez seja na hora de voltar. Talvez as coisas estão mudando. E Deus está dizendo, olha, volta para a casa do pão. Volta para o lugar onde é o lugar do povo de Deus. Fica junto com o povo de Deus. Volta para casa, volta para a igreja, volta para o teu casamento, volta para o teu lar, volta para os teus pais. Pais, volta para os teus filhos. Está na hora de voltar. Eu fiquei imaginando a Noemi quando ela voltava pelo aquele caminho, né, gente? Imagina, você já deve ter acontecido com você, quando você já tem filhos maiores agora, já casaram. A gente vai no lugar, às vezes eu vou com a Nira viajar. Aqui nós passamos com a nossa família, aqui tinha um filhinho nosso, aqui aconteceu aquela brincadeira, aqui a gente parou para comer, aqui nós brincamos, aqui a gente acampou. Nunca mais a gente esquece isso. Nunca mais a gente esquece isso, né? Eu até tenho uma birra com isso. Sempre tem uma frase do Pablo Neruda que ele diz, olha, o homem nunca deveria voltar para o lugar onde foi feliz. E essa é uma birra que eu tenho. Ele fala, mas vamos para o hotel tal. Eu falei, não, eu fui lá com as minhas crianças, não quero lá, porque eu vou lembrar que as criancinhas faziam isso. Aqui andou a cavalo, não quero nem ir, né? Porque o caminho de volta traz lembranças. E Noemi foi com um jeito, com seu esposo e com seus 2 filhinhos, e agora ela volta totalmente sozinha, viúva, com as suas 2 noras. O Senhor veio em teu auxílio. Talvez seja hoje o dia de começar o caminho de volta. Não precisa acontecer mais tragédia. Não precisa acontecer mais tragédia. Não precisa, já aconteceu bastante. Talvez esteja na hora de voltar para a casa do pão, para a casa do Pai. E agora em Ruth, capítulo 1, versículo 8 a 14, Noemi disse às suas 2 noras. Então, era costume dos povos, pelo que eu andei lendo, que quando a pessoa estava numa terra estranha, aquele povo, ou quem estava hospedado, a pessoa que você estava hospedado na casa, os parentes, levavam você até a fronteira do outro país, do outro lugar. Então, talvez foi isso que aconteceu. Ela saiu com as 2 noras e foram até a fronteira. E Noemi disse às suas 2 noras, vão
e voltem para a casa de suas mães. E ela começa a dar um testemunho sobre as suas noras. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedidas, mas elas começaram a chorar bem alto. Despedida, ninguém gosta de despedida, né? E aqui, imagina, né, tudo que elas passaram, você vai embora, eu vou voltar para a minha terra, e vocês voltam para a terra de vocês. E elas lhe disseram, versículo 10, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia ter eu ainda filhos que viessem a lhes dar a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, porque eu estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que pensasse quem dá esperança para mim, ainda que me casasse essa noite, depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Provavelmente não, né? Haja paciência, né? Não ia dar, né? Para mim é mais amargo do que para vocês. Agora, olha a dor da Noemi. E a Bíblia, irmãos, ela não condena a nossa sinceridade para com Deus. Quando nós abrimos o nosso coração, irmãos, a Bíblia diz que antes que a palavra chegue na nossa boca, Deus já sabe tudo. E Noemi abre o coração e diz, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Na visão dela, Deus tinha se levantado contra ela. Tudo que eu faço está dando errado. Quando eu boto a minha mão, morre. O que eu começo, destrói. E essa é a dor que ela fala, a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então elas começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Uma delas vai embora, que é a Orfa, e a Ruth fica com ela. Noemi testemunhou que as suas duas noras foram fiéis, benevolentes com seus maridos, algumas traduções falam benevolentes. Noemi testemunha que elas foram fiéis e benevolentes com ela. Aqui ficou a pergunta que eu fiquei me encucando até agora, né? O que elas viram nessa Noemi? O que viram, gente? Imagina, você está com um cara, uma pessoa, mora o marido, mora os filhos, eu vou ficar contigo, estou junto aqui. Por quê? Qual a vantagem? Né? Mas o fato é que a Bíblia não fala alguma coisa na vida dessa Noemi, né? Noemi atraiu Ruth. Alguma maneira como ela se comportou nessa crise, eu penso que o testemunho que ela teve, alguma coisa atraiu a vida de Ruth. Porque ela vai dizer aqui na frente uma coisa muito interessante. Noemi teve um raciocínio muito lógico. Elas eram ainda jovens, poderiam casar-se, ela não podia ter filhos para eles. Noemi não consegue entender, talvez, por que Deus agiu de maneira tão dura. E a Orfa, uma das noras, sai da história. A Orfa sai da história. A Orfa sai da história e nunca mais vai retornar para a história. A Orfa nunca mais retorna. A Orfa podia estar na continuação do final feliz desse livro aqui. Mas a Orfa resolve largar alguém do povo de Deus. Deus às vezes trabalha, irmãos, com uma lógica que fere a nossa inteligência, o nosso entendimento. Fere o nosso pensamento. Não tem lógica aquilo que está acontecendo. E Deus não está limitado aos nossos sofrimentos, certo? E a Orfa vai embora e a Ruth fica com ela. Aí em Ruth capítulo 1, versículo 15 a 18, então Noemi aconselhou e disse, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Isso que é crente, né, irmão? Você tem teu Deus, vai voltar para o teu Deus lá. A mulher não sei como é que ela tinha, que poder que ela tinha para atrair a pessoa para ela. Tá? Mas tudo bem. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Noemi não via futuro, né? Para si, nem para sua nora Ruth. E ela diz, olha, volta para o teu povo. Não sei o que ela viu na Noemi, não sei. Mas tudo bem, eu vou ter que chegar no céu e perguntar. Alguma coisa ela tinha de doce ali que a Ruth grudou nela. Né?
Mas aqui, irmão, tem um testemunho muito interessante que a Ruth dá. A Ruth diz o seguinte: eu não vou voltar para o meu povo. O teu povo vai ser o meu povo. Eu vou mudar de povo. Eu vou mudar de família. Eu vou mudar de família. Eu não vou mais seguir os costumes e as tradições da minha família. Eu não sei que costumes e tradições tem na sua família, se você já tem um compromisso com o Senhor Jesus, mas a Bíblia fala de um negócio chamado família de Deus, povo de Deus. Você não precisa ser judeu para entrar na família do Senhor Jesus. Agora basta você aceitar o Senhor Jesus como Salvador pessoal da sua vida, entregar a sua vida para Ele, e você vai fazer parte da família de Deus. Ah, mas a minha família tinha uma tradição que era assim. A Ruth falou assim: eu não vou mais seguir as tradições da minha família. Ah, mas na minha família meus pais faziam desse jeito, eles adoravam a Deus desse jeito. A Ruth disse: eu não vou mais adorar aquele Deus que meus pais adoravam. Eu vou romper com aquilo. Eu não tenho mais nada com aquele Deus. Eu não tenho mais nada com aquelas tradições. Eu não tenho mais nada com os costumes daquele povo. Agora eu quero pertencer a um outro povo. Eu quero pertencer ao povo de Deus. Eu tenho certeza que muitos aqui hoje, a maioria, um dia disse: Deus, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador pessoal. Eu tenho minha família, não vou largar minha família, eu me dou bem com ela, eu me dou mal, mas eu tenho agora outros costumes. Ah, mas a minha família tinha um costume de quando fazia festa acontecia isso. Não, mas na minha festa não vai acontecer assim. As festas lá em casa são diferentes agora. Ah, mas a minha família tinha esse tipo de palavreado, esse tipo de conversa, esse tipo de piada. Não, mas agora não. Agora a minha casa vai seguir as tradições de um outro povo. Eu pertenço a um outro povo. Eu pertenço ao povo de Deus. Eu troquei de lado. Eu mudei. Eu saí. Eu não quero mais ficar naquele povo. Não quero mais adorar aqueles deuses. Eu preciso mudar. Em alguns casos, tem que romper com a família. Tomara que não aconteça com alguém de vocês. Mas às vezes é necessário fazer isso. E aí diz a segunda coisa: o teu Deus vai ser o meu Deus. Ela tinha outros deuses na vida dela. E agora ela vai trocar pelo Deus de Israel. Pelo único Deus que nós cantamos aqui, que é o único que é digno de louvor. O Senhor é que nós rendemos toda a glória e toda a honra. Eu tinha meus deuses antes, eu tinha meus deuses de prosperidade, eu tinha meus deuses de fazer qualquer coisa para crescer na vida, eu tinha meus deuses, sei lá o que era, mas eu vou trocar de Deus. Eu vou para um outro Deus agora. Eu vou para o Deus de Jeová, o Deus Jesus, aquele que veio e morreu por mim. Eu troco de povo e eu troco de Deus. Eu não tenho mais nada com aquele povo lá atrás. E ela fala para Noemi: Noemi, para, não insiste mais. Eu não vou voltar. Eu vou com você. Ela deu um testemunho de conversão da vida dela que mudou. E as duas saem. A distância entre Moabe e Belém era em torno de 100 a 120 quilômetros, uma viagem de 7 a 10 dias. E em Ruth capítulo 1, versículo 19 a 22, diz assim, prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa dela. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chame Noemi, que é agradável. Chame de Mara, amargosa. Significa amargosa. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth e a Moabita. Eles chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Para que diabo, né, irmão? Para que diabo? A Noemi já fazia todo o serviço ali já, né? Ela falou: Deus se levantou contra mim, eu saí aqui com mãos cheias, voltei vazio, o Senhor se levantou contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Baita testemunho. Mas era o que ela estava passando. Era a vida dela. A vida dela. Não dá para negar um sofrimento, irmãos. Não dá para dizer não está doendo. Não dá para dizer, não é. Deus tem os seus planos, os seus propósitos, e eu estou só na fé. Existe um momento que dói. Que dói.
Se possível, falar só com a gente no quarto, eu e Deus, melhor, mas às vezes eu quero falar para alguém. Preciso encontrar alguém para conversar, para falar, cara, está doendo, eu não entendo o que está acontecendo. Eu não entendo como é que está acontecendo na minha vida. Cara, eu fiz tudo certo, fiz tudo certinho, o que deu? Então, Noemi diz, olha, eu não me chamem mais de Noemi, que é agradável, me chamem de amargosa. O Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Sabe, irmãos, o sofrimento contínuo, a sucessão de reveses pode deturpar a nossa visão de Deus. Coisas que não acontecem na nossa vida, esperanças que eu tinha, seja de emprego, seja com quem que eu ia casar, se eu não caso, seja alguma coisa pessoal que eu espero que vai acontecer na minha vida, algum projeto que eu tinha, e aquilo começa a andar errado, e eu começo a mudar a minha visão sobre Deus. Aquela visão que eu tinha de Deus, que era o Senhor bondoso, o Senhor que me abençoaria, o Senhor que me dá graça, e eu começo a dizer, não, Deus, esse Deus eu não conheço, o que eu conheço é um Deus que tem a mão pesada sobre a minha vida. Eu não vejo esperança para mim. E reparem que as mulheres, ela volta em torno de mais de 10 anos, que 10 anos os filhos ficaram casados, talvez uns 12 anos, sei lá, 13 anos, que as mulheres olham e falam, mas aquela é parecida com a Noemi. Tem a carinha dela, mas não pode ser, cara, está tão acabada. Ela está um trapo. É isso que a gente vê, às vezes, fala com uma pessoa, que você fica, às vezes, 10, 15 anos, você vê, cara, o sujeito está um bagaço. Você já viu acontecer assim? Eu digo para minha mulher, não vou falar para você, né? O jeito que o cara está, estou melhor, né, Nira? Estou melhorzinho, né? Espero que ela diga que sim, né? Mas a Noemi estava acabada, certo? Tanto que as suas amigas não conseguiram reconhecê-la. Não sei se já passou por alguma situação assim na tua vida, irmãos, onde você olha e diz assim, cara, deu tudo errado. Deu tudo errado. Eu era para estar formado. Eu era para estar formado e não consegui nem começar a faculdade. Eu era para estar casado com filhos, eu nem casei ainda, nem namorado eu tenho. Ou namorada. Eu era para estar naquela posição no emprego e fiquei para trás, um monte de gente passou na minha frente. Eu era aquela criança que dizia, esse rapaz é muito inteligente e vai dar muito certo na vida. Não deu em nada. Tem alguém aqui, será assim, está viveu ou vive uma situação dessas? A história não acabou ainda. A história da Ruth e Noemi não acabou ainda. E a tua talvez não tenha acabado também. Diz então que, o versículo final que nós lemos aqui, versículo 22, diz assim, ó, elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Eles chegaram no início da colheita. Mudou o tempo, mudou a hora, mudou o momento. É início de colheita. As coisas vão mudar. E tinha umas coisas para falar, mas o tempo está me matando aqui, né? Não tem jeito, fica até meia-noite aqui. Ruth 2, de 1 a 10. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vai, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a colher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso, guarda bem isso, por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da clã de Elimeleque. Naquele exato momento, guarda bem isso, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando, vá atrás das moças que vão colher, darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Ela se inclinou, prostrada, rosto em terra, exclamou, por que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Então, era uma ordenança de Deus que quando o povo de Israel fizesse a colheita, o que ficasse nas laterais, nas bordas, e o que caísse daquilo que estava sendo colhido, não deveria ser colhido, estava colhendo espiga de milho, caiu, não deveria recolher, para que o estrangeiro, a viúva, o órfão, os pobres pudessem recolher aquilo, daquilo se alimentar.
Então, por isso que a Ruth fala, eu vou colher espiga no campo daquela pessoa que permitir. Então, ela vai. Diz que Noemi tinha esse parente rico, que era o Boaz, mas aparentemente ela não sabia onde que era a terra do Boaz, porque diz que ela, por acaso, entrou no terreno que era do Boaz. É incrível, não? Esses por acaso de Deus são uma doideira. Acha, irmão? Por acaso. Por acaso. E dá mais por acaso ainda, na hora que ela entra, o Boaz entra também, junto. Se encontram os dois. Deus tem o time dele. Deus, ele consegue mover tempos, consegue mover viagem de 7, 10 dias, para que ela naquele dia encontre com esse tal de Boaz, certo? Eu acho interessante, irmãos, Ruth não se deixou abater pela dificuldade do seu passado. Ela não era mimizenta, não. A Ruth não era mimizenta. Né? Ó vida, ó dor, ninguém me ajuda, o que vai ser de mim? Não. Ficar em casa, depressão, né? Puxar a cortina, não. Ela foi para a luta, ela falou, cara, dá para colher, eu vou lá. Todo mundo colhe, eu também vou colher, eu posso fazer alguma coisa, eu não estou morta ainda. Eu estou viva. Então ela sai, ela arregaça as mangas e faz o que estava ao seu alcance. E vai recolher espigas no campo daquele que ela permitir. Era uma pessoa determinada em suas decisões. Segunda coisa, que eu entendo é que quando nós começamos a nos mover e agir, Deus também começa a se mover e agir. Deus age do seu modo sobrenatural. Interessante, irmãos, que quando ele pergunta o Boaz, quem que é aquela moça? Né? A pessoa já dá o cartão de visita da Ruth. Ela é moabita. Gente, isso era extremamente depreciativo. Sabe? Ela fala mal da pessoa, ela é moabita, cara. Já era assim, dizer, olha, é um zero à esquerda essa mulher aí, cara. Não vale nada. Fome, morte, preconceito. E tem mais, o Boaz. Ela veio junto com a Noemi, que morreu o marido e morreu os 2 filhos. Imagina o que essa mulher tem. Então, gente, olha a situação dela. A situação de estigma que ela vivia e de preconceito que ela vivia. Ela não entende por quê. E eu acho interessante que Ruth faz uma pergunta que é extremamente interessante, que eu acho que todos nós deveríamos fazer. Ela faz a pergunta assim, ó: por que achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo? Você fez essa pergunta para Deus? Deus, o que tu viu em mim, Deus? O que tu viu em mim? A ponto de tu dar graça para a minha vida. Deus, tu conhece meu coração, tu conhece meu deitar, meu levantar os pensamentos da minha cabeça. O que tu viu em mim? Às vezes eu oro para Deus e digo, Deus, por que tu insiste ainda, Deus? Por que tu insiste comigo, Deus? E ela faz essa pergunta, sabe, dizendo, o que o Senhor viu em mim? Por que achei favor aos teus olhos para se importar comigo? Você já se perguntou por que eu? Olhou para o seu passado, para o seu presente? Você está numa igreja. Você faz parte da família de Deus. Onde você devia estar hoje? Se você seguisse a tradição dos teus pais, dos teus avós, onde você estaria hoje, talvez? Mas você está aqui hoje porque a graça de Deus, a mesma graça que foi sobre a vida de Ruth, veio sobre a tua vida também. A tua história está aqui, a minha história está aqui. Ela é a mesma pergunta. Essa pergunta que Ruth fez a Boaz, nós deveríamos nos perguntar todo dia para Deus, Deus, por que eu? Por que eu? O que tu viu em mim? Porque eu não vejo nada de bom em mim, Deus. É só a graça do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 3 a 8, diz assim, ó: anteriormente, também todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras os que hão de vir,
a incomparável riqueza na sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque sois salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Ninguém chega diante de Deus e fala, Deus, eu mereço. Uma coisa nós temos em comum, irmãos, nenhum de nós merece. Isso é nosso cartão de visita. Foi dar um cartão de visita, já falei uma vez aqui na igreja, nosso cartão de visita devia ser, muito prazer, Maurício, um pecador. Ali embaixo, hein? Meu currículo. Né? Daí Deus foi lá, pegou meu cartão de visita e escreveu, pecador remido. Ele mudou. Ele falou, é pecador, mas eu paguei essa conta. É isso que mudou para nós. E a Ruth, ela é tocada por esse homem que ajuda ele. E Ruth 2, de 11 a 13, Boaz respondeu. Olha o que Boaz fala dela. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu o marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com o povo que pouco conhecia. Ele ouviu falar do bom testemunho dela. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. Então Boaz diz, olha, me contaram que você tem um bom testemunho, que você cuidou da sua sogra, certo? Cuidou, mostrou amor por ela, você trocou de povo, você trocou de costume, você se mudou com ela, certo? Fez o que tinha que fazer, e ele diz que o Senhor lhe retribua a sua fidelidade, que o Senhor ricamente te recompense, e ele vai recompensar, o Deus de Israel, onde você veio buscar refúgio, proteja você sob suas asas. Eu não sei onde você tem buscado refúgio para as suas crises, mas ela buscou refúgio embaixo das asas do Senhor. O Senhor me deu ânimo e me encorajou. Eu acho interessante que ele fala assim, ó, ela diz assim, o Senhor me deu ânimo e me encorajou sua serva. E eu sequer sou uma das suas servas. Eu não sou nem empregada tua. Eu não tenho nada com o Senhor. Eu não tenho nada, eu sou de um povo estranho. É isso que nós éramos, irmãos. Separados do povo de Deus. E Deus derramou a sua graça sobre as nossas vidas. E nos dá uma oportunidade nova de termos uma nova vida com o Senhor Jesus. Como diz a música, né, irmão? Nem era para você estar aqui. Não era para você estar aqui. Mas a graça de Deus agiu sobre a tua casa, a tua família, os teus filhos. E de agora em diante tem uma outra história a ser contada. Ruth 2, 19 a 22. A Ruth volta e a Noemi pergunta para ela, onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou, onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou a sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso. Olha como Noemi muda agora. Que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente. Ela não sabia disso antes. A Noemi não tinha falado para Ruth que ele era parente dela. Aquele homem é nosso parente, ele é um dos nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita, pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que termine a minha colheita. E Noemi aconselhou a senhora Ruth, é melhor você ir com as servas dele, minha filha, noutra lavoura, porque minha filha, noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim, Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher as espigas até acabarem as colheitas do cevada e do trigo. E ela ficou morando com a sua sogra. Para entender o que está acontecendo aqui, você pode procurar depois Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 a 10, anota para ver. Existia uma ordenança de Deus que se um homem morresse e não deixasse filhos, o cunhado deveria casar com a viúva para que o nome do seu irmão, né, continuasse. O irmão dele deveria casar com a viúva para que o nome dele permanecesse na linhagem de Israel. Então, quando falecia a mulher, o irmão, normalmente o irmão mais velho, casava com a viúva, se eles não tivessem filho, para poder continuar a linhagem daquela pessoa. Nossa, complicado, né, irmão? Pensou? Podia ser um bom negócio, podia ser um abacaxi também, imagina. Pelo amor de Deus, jamais, nunca. O que eu fiz da vida? Então, você procura depois Deuteronômio 25,
versículo 5 a 10, por isso que ele é chamado, por isso que o Boaz era parente, então, ou ele era primo, ou era irmão do Elimeleque, certo? Talvez o irmão seria o resgatador das suas noras agora, por isso que fala que ele seria o resgatador, certo? Boaz devia ter em torno de 45 a 55 anos, Ruth deveria ser bem mais nova que ele, ela era casada com alguém que era dos filhos dela, certo? Talvez bem menos idade, tanto que ele chama, as vezes que Elimeleque se refere a Ruth, ele se refere como filha, pode ver que ele sempre fala filha, a Noemi também chama ela de filha, várias vezes, certo? E a Noemi, a sogra, a casamenteira, dá umas dicas de beleza, falou, vou fazer esse negócio acontecer, está meio devagar a coisa aqui, né? Então, vamos agir também, vou agitar, porque, né, nem tudo pode esperar que o Senhor faça, certo? Então, em Ruth 3, capítulo 3 a 12, Noemi fala assim para Ruth: Noemi, lave-se, dá uma geral, né? Dá um trato, perfume-se, né? Vista a sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba até que tenha comido e bebido. Não vou falar o texto todo, que é muita coisa, certo? Mas ela falou, olha, dá um jeito, né? Deus faz milagre, mas também precisa fazer alguma coisa, dá uma geral, né? O shape ali vai ficar perto dele. E ela tem um encontro com ele, né? Ele fala que eu sou sua serva Ruth, ele estendeu essa capa sobre ela, dizendo que ele seria o resgatador dela, certo? A Noemi fala para ele claramente, agora ela tipo assim, ela dá um peitaço, né? Você é o meu resgatador, você tem que fazer alguma coisa, você tem que casar comigo. Interessante, né? Ele não sabia disso. E daí ele vai agir agora para que isso possa acontecer. Noemi cobra de Boaz o papel de resgatador, enquanto Deus prepara o coração de Boaz para essa tarefa. Só tinha um pequeno problema, tinha provavelmente um irmão mais velho ou um parente mais próximo para fazer isso. Então, eu não vou ler todo o texto, você pode ler em casa depois, em Ruth capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7 ou 10 aqui, o Boaz fala para Ruth assim, olha, eu tenho alguém que está na fila, tem alguém na frente, né? Eu sou o segundo da lista, nós temos que falar com o sujeito lá, para ele que é o teu resgatador, para casar com você, né? Ruth capítulo 4, 1, tem uma coisa interessante aqui. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou e disse-lhe, meu amigo, em algumas traduções fala fulano, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse, sente-se aqui. Eles sentaram. Depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia trazer o assunto para a sua consideração e sugerir-lhe que o adquira, comprar terra, na presença destes aqui, que eram os testemunhos do negócio, não tinha cartório naquela época, era assim que acontecia, que aqui estão sentados na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar essa propriedade, resgata. Então você pode comprar essa propriedade e fica lá com a Noemi. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você, e depois eu. E o cara fala, eu resgatarei, eu vou entrar nesse negócio, eu vou casar com a viúva, certo? Eu vou ficar com ela, né? Não, ele não está preocupado com a viúva, está preocupado com a terra, certo? Daí o Boaz dá um adicional, ele fala, só tem um detalhezinho aqui, ó, a terra, mas vai um pacote junto, não é só a terra, vem mais um anexo na terra. No versículo 5 diz assim, Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dela em sua herança. Por aí complicou, né? Não, tem que levar todo o pacote, é tudo, você leva tudo, não é para levar só o terreno. Aí, disse então o resgatador, nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade, resgate a você, eu não poderei fazê-lo. Aí, ele tira o sapato, que era uma tradição que dizia que ele tirava o sapato e dava para a pessoa, para dizer, olha, é teu, você leva, não tem nada a ver comigo, certo? A primeira pessoa que saiu da história foi lá a órfã, eu nunca mais falo dela. E a segunda pessoa que sai da história é esse fulano, o fulano. E fulano não está na história. Ele tinha um direito que Deus tinha dado para ele.
Ele tinha uma bênção que Deus tinha dado para ele, mas ele falou: eu não quero a bênção. Por algum motivo, ou ele não quis dividir a herança com os filhos que poderiam vir dessa mulher, com os filhos que ele já tinha do casamento dele, ou talvez ele não quis se juntar a uma moabita. Não vou sujar meu nome com esse negócio, eu vou ficar de fora. Mas eu queria que nós entendêssemos, irmãos, que esse sujeito aqui, o fulano, perdeu a chance de entrar para a história, porque ele avaliou apenas do ponto de vista humano, que aquilo não seria um bom negócio para ele. E ele sai, e para continuar nossa história com um final feliz, o Boaz casa com a Ruth, certo? Ruth, capítulo 4, 13 a 16. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. Boaz casa com a Ruth, tem relações, Ruth engravida e ela tem um filho. Quem é esse filho? Quem é esse filho? Nada mais, nada menos que o avô de Davi. Nada mais, nada menos que o avô de Davi. O bisavô de Davi. Bisavô de Davi. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará a sua nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama, que lhe é melhor que 7 filhos. Noemi pôs o filho no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Irmãos, esse é o nosso Deus, irmãos, que transforma uma história de fome, de morte, de defunto, para pegar esse cara, essa mulher, e ela aparece agora na genealogia de Jesus. Se você pegar lá Mateus, você vai ver que fala da genealogia. Esse cara está na história, na genealogia de Jesus. Se nós pudéssemos naquela época tirar o sangue de Jesus, talvez aparecer no DNA, o DNA lá do Obed lá, e desse cara aqui, e da Ruth. Às vezes, irmãos, Deus coloca coisa na nossa vida e nós não conseguimos entender. E às vezes Deus está fazendo coisas incríveis, que nós podemos ser apenas o fulano da história, porque nós não queremos participar daquilo que Deus está fazendo. Concluindo, irmãos, já passou meu tempo bastante. Meu Deus, eu tenho 11 coisas de conclusão aqui, vou ser bem rápido. Primeira coisa, irmãos, é que mesmo nós sendo servos fiéis ao Senhor, comprometidos com Deus, podemos sofrer nesse mundo as consequências dos pecados, da impiedade da nação. Eu não fiz o pecado, mas a minha nação fez, os meus governantes fizeram, os meus líderes fizeram. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Dos governantes, e a desgraça também pode vir sobre a nossa vida. Difícil de entender, mas aconteceu. Segunda coisa, decisões precipitadas, não avaliadas, não colocadas perante o Senhor, podem nos levar a atrair mais desgraça ainda do que o estado que ainda estamos. Aquela história, não pode piorar. Pode piorar mais ainda. Estava com fome lá, agora você vai morrer lá. E os teus filhos também vão morrer lá. Então, coloque muito diante do Senhor qualquer decisão importante, ore, coloque a tua esposa, se ajoelha, peça a direção de Deus. O que eu vou fazer? O que eu faço nessa situação da minha vida? Peça para Deus orientar você. Terceiro, procurarmos um outro povo, outros deuses em tempos de crise pode aumentar ainda mais a dificuldade que estamos passando. Nós achamos que está difícil, achamos que está complicado. Eu vou procurar outra saída, eu vou procurar fora dos projetos de Deus, eu vou procurar fora das ordenanças de Deus, fora daquilo que Deus pede para a minha vida. Eu vou arranjar um jeitinho, e aquilo pode piorar mais ainda. Quarto, enquanto tem vida, sempre tem um caminho de volta. Enquanto tem vida, sempre dá para voltar. Foi o que eles fizeram. O marido tinha morrido, os 2 filhos tinham morrido, elas não tinham morrido. Enquanto tem vida, tem tempo para voltar. Dá para voltar ainda. Sexto, às vezes seremos obrigados a deixar nosso povo, nossos amigos, nossos deuses, para que possamos conhecer o verdadeiro Deus que pode nos abrigar embaixo de suas asas. Sexto, fidelidade, ela foi fiel.
Trabalho, ela não foi preguiçosa, ela agiu. Humildade, eu não quis ler o texto aqui, mas se você pegar o texto, ela começa colhendo atrás das servas, atrás, lá na pontinha. Depois ela começa a entrar no meio das servas, a Bíblia fala, e depois ela vai ser a patroa das servas. Deus desloca socialmente ela. Às vezes seremos obrigados. Fidelidade, trabalho, humildade, reconhecimento da soberania de Deus são fórmulas para reverter a tragédia na nossa vida. 7, independente da situação que estamos, não temos a menor condição de avaliar os bons planos de Deus que Ele tem para nós. E a Bíblia diz, Jeremias 29:11, Deus diz: pois eu bem sei os planos que eu tenho projetado para vocês. São planos de paz e não de mal. Deus só tem planos bons para nós, irmão. Deus não tem plano de mal para nós. Só o nosso inimigo, o diabo, que tem plano de mal contra nós. 8, a órfã e o fulano podiam ser protagonistas dessa história, mas resolveram sair no meio do caminho. Abandonaram a casa de Belém, abandonaram: eu não quero participar desse projeto de Deus, eu quero viver a minha vida. 8, da mesma forma que Ruth, nós também estamos aguardando um resgatador. Nós também estamos esperando alguém que resgate as nossas almas. Isso vai acontecer, ou quando nós morrermos, nós vamos para os braços do Pai, que já pagou o preço por nós, ou na vinda de Jesus, se estivermos vivos. Mas nós também ansiamos por um resgatador. Também sofremos as dores desse mundo, também passamos as dificuldades desse mundo, passamos pelas incoerências desse mundo, por coisas inexplicáveis que nos acontecem, mas eu digo, eu sei que meu Redentor vive, e eu vou aguardar o meu Senhor. Eu não vou sair da casa de pão, eu continuo seguindo os meus preceitos e aquilo que o Senhor colocou na minha vida. O 10, talvez precisemos de um Boaz em nossa vida, e devemos orar para que Deus coloque junto a nós pessoas que possam nos ajudar e sairmos do estado que estamos. Às vezes eu preciso de alguém no meu lado, eu preciso orar para que Deus providencie alguém para me ajudar e me dar uma nova visão daquilo que eu estou vivendo na minha vida. E por último, 11, nós também podemos ser Boaz na vida de outras pessoas, na vida de pessoas que estão passando por desgraças, por tragédias que elas nunca imaginaram, né? A situação que estão vivendo hoje no Rio Grande do Sul, hoje nós podemos ser Boaz na vida daqueles nossos irmãos, seja eles crentes ou não crentes, seja eles povo de Deus ou não povo de Deus, seja ele o que ele seguir de fé, eu posso talvez ajudá-lo. Se você, irmão, quiser ajudar nossos irmãos lá, tiver tempo, quiser viajar para lá, nós temos gente da Convenção Batista trabalhando lá. Se dá, Maurício, eu quero procurar, eu tenho tempo, eu estou de férias, ou sei lá, eu estou desempregado, eu posso ir lá, me procura, eu coloco você em contato com o pastor Rogério da Convenção, nós podemos ajudar esse pessoal que está lá. Nós podemos ser Boaz no meio da desgraça dos outros.